Bom, pessoal, então para vocês aí, nossos estudantes aí do SEJA, professor Luiz Bezerra, que estão aí na reta final da biologia, no capítulo 11 da etapa 3, a gente aqui vai trazer uma biorrevisão específica aí para vocês, a qual está relacionado com o tema da evolução, que vocês vão estudar agora nesse capítulo 11 da etapa 3. Então, assim, o tema evolução, ele vai estudar desde a origem das espécies até como essas espécies elas vão se modificando aí ao longo do tempo, sempre em busca da sua adaptação ao ambiente em que elas se encontram. Porém, antes do tema evolução, digamos assim, surgir no meio científico, havia uma preocupação sobre como essas espécies surgiam, eram originadas, como seres vivos surgiam. Até porque hoje a gente sabe que o ser humano, por exemplo, ele surge do cruzamento de um homem e uma mulher. Um cavalo, a gente também sabe que surge do cruzamento entre um cavalo e uma égua. Porém, há muito tempo atrás não se tinha a compreensão de como todos os seres vivos surgiam, não. Por exemplo, não se sabia exatamente como os ratos eram originados, como os sapos surgiam e mais ainda, não se sabia como seres microscópicos aí, como bactérias, como protozoários eram gerados. E nesse contexto aí, duas teorias travaram aí uma batalha muito grande para tentar justamente explicar, tentar provar como os seres vivos surgiam. E essa nossa revisão é justamente sobre essas duas teorias, a abiogênese, também conhecida aí como teoria da geração espontânea, e a biogênese, que se opunha à abiogênese, tá certo? Então é sobre essas duas teorias, antes da gente entrar no conteúdo da evolução em si, que a gente traz aqui essa revisão para vocês. Então vamos aqui, a biogênese, foi uma dessas teorias que a gente falou, que tentou explicar a origem da vida, como os seres vivos se originavam. E se a gente observar aqui a própria palavra, e aí a gente vai dividir essa palavra em três partes, o a, o bio e o gênese, se a gente compreender o que essas três palavras, digamos assim, nos dizem, a gente acaba entendendo aí a teoria da biogênese como um todo. Então, bora ver aí o que seria o significado aí de cada uma dessas palavras. Perceba que, pelo menos eu falo aqui em nome da biologia, que sempre que antes de um conceito biológico aparecer esse A, nós vamos olhar para esse A e entender que ele tem um significado de não, certo? O A vai significar não. Bio vai significar vida, ou aquilo que tem vida, ou aquilo que é vivo, tá certo? E gênese, aí não tenho que traduzir, significa realmente origem. Então, essa teoria chamada de teoria da abiogênese, ela tentou explicar a origem da vida, defendendo que a vida surgiria, se originaria daquilo que não tinha vida, a vida surgindo de algo que não tem vida, a vida surgindo da matéria bruta, tá certo? E aí o que é que a gente vai, como é que essa história, na verdade, de abiogênese começou? Porque é o seguinte, se acreditava, aliás, na verdade, o surgimento de alguns seres vivos, de algumas espécies, não se sabia exatamente como isso acontecia. E talvez por conta disso, deva ter se criado um espaço para que teorias como a biogênese tivesse surgido. Então, a biogênese ela surge como uma teoria que, por exemplo, olha para a matéria bruta, a matéria sem vida, e aí vamos olhar aqui para esse pedaço de carne, por exemplo. Ora, uma vez que eu tirei a carne de um animal, eu cortei esse músculo de um animal, ela passa a ser uma matéria sem vida.
nós podemos até dizer que é uma matéria bruta. E para a abiogênese se acreditava, portanto, que essa matéria bruta, olha, ela poderia, originar novas formas de vida, como se esse pedaço aí de carne, por conta aí de uma força vital, essa carne por si só pudesse originar, essas larvas. Inclusive, também existem outras explicações dadas pelos defensores da abiogênese, de que, por exemplo, quando se via num lago um monte de argila, de barro, e que se achava isso parecido, por exemplo, com um anfíbio, com um sapo, se acreditava que esse material aqui sem vida, essa matéria bruta, esse monte de argila pudesse, inclusive, dar origem a um animal, no caso, o sapo. Então, é isso. A teoria da abiogênese defendia, acreditava que os seres vivos poderiam surgir daquilo que não tinha vida, poderiam surgir da matéria bruta, da matéria inanimada. É claro que essa teoria da abiogênese, ela encontrou, pessoas, pesquisadores que defendiam algo diferente. E aí nessa batalha aí a gente vai ouvir falar aqui do primeiro round desse conflito entre a abiogênese, teoria da geração espontânea, e a teoria da biogênese. Então, defendendo aqui a biogênese e sendo contra, tentando derrubar a abiogênese, nós temos um cara aqui chamado Francesco Redi. Eu vou chamar ele, aportuguesando aqui, de Red, tá certo? Vou chamar de Red. Então, o que é que Red pensava, o que é que Red defendia? Primeiro que Red, só reforçando, ele tentou derrubar a teoria da abiogênese. Olha o azinho aí, ele tentou derrubar essa teoria, dizendo, por exemplo, que a matéria bruta não poderia originar alguma forma de vida, que os seres vivos só podiam nascer de outros seres vivos. E o Red, inclusive, trabalhou aí com, digamos assim, matéria sem vida, como, por exemplo, pedaços de carne, para provar que, por exemplo, as moscas que surgiam na carne não surgiam a partir da carne. Não era a carne que originava as moscas, mas que essas moscas colocavam os ovos na carne e depois de um certo tempo desses ovos surgiam larvas. E para tentar provar a sua ideia, tentando derrubar a biogênese, bora ver aí o que foi que Red fez. Red, ele vai pegar aí 2 recipientes, como vocês estão vendo aqui, e vai colocar como material aí pedaços de carne, sendo que, veja, um desses recipientes ele vai fechar, ele isolou o recipiente, deixando o outro recipiente aí aberto, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Um recipiente aberto, outro recipiente fechado, com um material sem vida dentro dele. O que é que aconteceria? As moscas, poderiam entrar e sair tranquilamente, daquele recipiente onde não havia essa tela, não havia essa barreira. Naquele outro recipiente, as moscas se aproximavam, mas não conseguiam chegar na carne. E aí ele já esperava por isso. Depois de algum tempo, onde é que nós iríamos observar o surgimento de larvas, o surgimento aí de outras formas de vida? Certamente, no recipiente onde as moscas poderiam entrar e sair livremente. Então, onde as moscas poderiam entrar e sair livremente, certamente é porque elas conseguiam colocar os seus ovos e desses ovos surgiam formas de vida, no caso a larva. Naquele recipiente onde ele ficou fechado, a entrada dele impedia que moscas circulassem entrando e saía, nenhuma larva apareceu. Então, esse experimento do Red, na verdade, já deveria ser suficiente para derrubar aí a teoria da abiogênese. E por que o experimento de Red não foi suficiente para derrubar a abiogênese? Quase a gente derrubava a abiogênese, porém, um avanço na ciência, com o desenvolvimento aí dos microscópios, e surgindo aí a microscopia, o estudo aí do mundo microscópio,
né, começou-se a se conhecer, né, esses seres que antes ninguém nem sabiam que existiam, porque nós não podíamos vê-los, né, começou-se a se dizer o seguinte: não, esses seres vivos aí microscópicos, que nós não temos a menor noção de como é que eles surgem, né, eles certamente só podem ser originados através da força vital, né, dessa força que pode aí agir sobre a matéria bruta, né, essa força que pode agir sobre a matéria inanimada e ir gerando esses seres vivos. Então, na verdade, embora a gente tenha tido um avanço muito grande aí com a microscopia, né, com o uso dos microscópios e os estudos que ele permitiu ter, na verdade, ele acabou fortalecendo a teoria da abiogênese, fortalecendo a teoria da geração espontânea, porque afinal de contas, né, se passou a defender que esses seres que ninguém conhecia só poderiam surgir a partir da matéria bruta, da matéria sem vida. Bom, pessoal, para vocês terem ideia, né, como os defensores da abiogênese eles atuavam, né, eles também tinham seus experimentos para tentar provar que a vida, que os seres vivos poderiam surgir daquilo que não tem vida. E aí nós temos aí um dos caras que se destacou na época que defendia a abiogênese, foi John Needham, né? Esse cara aí, ele trabalhou com caldos nutritivos e olha aí o experimento que ele realizou. O que foi que ele fez? Ele pegou caldos nutritivos, ou seja, substâncias que poderiam permitir micro-organismos se desenvolverem aí dentro e se multiplicarem, né? Pegou esses caldos nutritivos, aqueceu, perceba aí, aqueceu, agora só Deus sabe o tanto que ele de fato aqueceu, fechou esses recipientes, também só Deus sabe aí se ele vedou esses recipientes como deveria vedar ou não, e aí depois, né, desse procedimento, o que foi que se observou? Que dentro desses recipientes, do caldo nutritivo aí desses recipientes, havia formas de vida, havia micro-organismos surgiram. Então, o que é que o cara defendia aí? Preparei um caldo nutritivo, fervi, aqueci esses caldos nutritivos, coloquei no recipiente, tampei e ainda assim micro-organismos, formas de vida apareceram lá dentro. Se isso aconteceu, aconteceu por conta da força vital, que permite a matéria, né, bruta, a matéria sem vida, originar seres vivos, que defendia, né, a teoria da abiogênese. Porém, ele vai enfrentar aí, o trabalho de outro pesquisador na época, outro cientista, mas esse era um defensor da biogênese. Esse aqui defendia a biogênese e tentava derrubar a teoria da geração espontânea. E esse cara aqui era o Lázaro Spallanzani, e aí eu vou chamar ele aportuguesando de Spallanzani, certo? De Spallanzani, vamos chamá-lo assim para facilitar aqui a nossa conversa. Então, o que foi que Spallanzani fez? Ele fez algo semelhante ao que John Needham fez. Ele também, olha aí, trabalhou com caldos nutritivos, porém, ele garantiu que iria aquecer esse caldo até tornar esse caldo estéril, ou seja, iria aquecer até que não pudesse ter nenhuma forma de vida de fato aí, fechou os recipientes, só que ele também garantiu que esses recipientes deveriam estar absolutamente tampados, vedados, impedindo aí qualquer contato com o meio exterior. E aí depois, quando ele foi observar aí os seus caldos nutritivos, não havia nenhuma forma de vida, diferente do experimento lá do colega. E aí, pessoal, nesse momento, na verdade aí nós tivemos uma treta científica onde John Needham, que defendia a geração espontânea, dizia: Spallanzani, mas você também, né, aqueceu demais seus caldos, você acabou destruindo a força vital. E por sua vez, né, o Spallanzani certamente ia dizer: não, meu chapa, foi você aí, o problema estava com você, né? Você foi que ferveu pouco, você certamente não vedou bem os recipientes
E aí as formas de vida até do ar poderiam entrar naquele recipiente, ou como você não aqueceu bem os seus caldos, eles já deveriam conter ali alguns seres vivos, né? Algumas bactérias, alguns fungos ou coisa do tipo. E aí essa treta entre biogênese e abiogênese continuou por um bom tempo. O cara então que veio, né, para derrubar a abiogênese, para derrubar a teoria da geração espontânea de uma vez por todas, marcando aí o último round dessa disputa aí que a gente está narrando, foi esse cara aqui, né, o francês Louis Pasteur. O que foi que Pasteur fez? Pasteur certamente observou, né, os experimentos ali do Spallanzani, observou os experimentos do John Needham, e ele disse, cara, eu vou ter que realizar um experimento que contemple tudo o que eles já fizeram para dar uma resposta definitiva. E o que foi que ele pensou? Né? Primeiro que ele também trabalhou com caldos nutritivos, porém ele preparou aí um recipiente, né, bem diferente. Ele pegou, né, esses balões de vidro, aqueceu o gargalo desses balões de vidro, puxou e contorceu, esse gargalo, o gargalo ficou longo e contorcido, tanto é que esses balões aí ficaram conhecidos como balões do gargalo, balões do gargalo de pescoço de cisne, porque ficou parecido, né? O pessoal achou na época muito parecido com o pescoço aí dessa ave que é o cisne, né? Um pescoço longo e curvo. E aí a gente vai entender no final a lógica dele trabalhar com esse tipo aí de recipiente. Então, o que foi que Louis Pasteur fez? Na verdade, ele preparou vários e vários balões com esses caldos nutritivos, olha aí. Ele aqueceu, né, esses caldos para garantir que eles ficassem realmente estéreis, ou seja, sem nenhuma forma de vida. E aí, à medida que esse caldo ia aquecendo, os vapores iam subindo aqui pelo gargalo, iam também esterilizando tudo para garantir que não haveria nenhuma forma de vida. Mas aí perceba que esses balões não eram tampados, né? Não eram vedados. E aí depois, o que aconteceu? Depois que ele preparou, né, vários e vários balões desses, um desses balões, ele tirou o gargalo comprido, né, preservando o gargalo comprido em outros, mas alguns ele acabou cortando aqui o gargalo comprido, né, aquele gargalo semelhante ao pescoço de um cisne. E depois de algum tempo, né, ele foi observar tudo isso. E o que foi que aconteceu? Só apareceram micro-organismos, só apareceram formas de vida justamente nesses balões onde o gargalo comprido foi retirado. Então, qual era a lógica disso? Como os balões utilizados aqui por Pasteur tinham o pescoço bem longo e contorcido, o que aconteceu naqueles balões onde o gargalo longo e contorcido foi mantido? O ar tentava entrar e até entrava, podia entrar, porém esse ar que poderia trazer partículas, poderia trazer esporos aí de bactérias, de fungos, né? Poderia trazer, digamos, seres vivos. Esses seres vivos e essas partículas, na hora que entrassem aqui pelo gargalo, certamente iam ficando presos aqui nessas curvas do gargalo, na umidade do gargalo, mas não conseguiam chegar até o caldo. Então, por isso que esses balões que se mantiveram com o gargalo comprido, depois do experimento, eles demonstraram não haver aqui dentro nenhuma forma de vida. Já aqueles balões em que o gargalo comprido foi retirado, o que acontece? O ar entraria normalmente, trazendo aí partículas e dentre essas partículas certamente esporos aí de bactérias, esporos de fungos, enfim, de alguns micro-organismos, e quando esses esporos caíam aqui dentro do caldo nutritivo, aí sim, né, nós teríamos um caldo com seres vivos sendo trazidos aí pelo ar e que iriam gerar outros seres vivos. Então, na verdade, com esse experimento, Pasteur provou de uma vez por toda que os seres vivos surgem de outros seres vivos e não da matéria inanimada. E assim, essa treta aí entre a biogênese, entre teoria da geração espontânea e a biogênese, teve seu fim, sendo que a abiogênese,
a teoria da geração espontânea foi derrubada definitivamente por esse experimento aí realizado por esse cara chamado Louis Pasteur. Então é isso. À luz da ciência, para a ciência, entre as teorias da abiogênese ou teoria da geração espontânea e a teoria da biogênese, a biogênese, esta última que a gente explicou, que a gente trabalhou, é a que tem mais coerência, é a que é mais aceita. E aí vocês poderiam até estar se perguntando, mas como é que pode? Como é que foi quando o nosso planeta estava em formação se não havia seres vivos? Como é que os seres vivos surgiam de outros seres vivos? Como é? Aí eu digo que isso daí são cenas aí para os próximos capítulos, tá certo? Mas uma coisa é certa, tão somente nesse caso aí, tão somente no caso do início da formação do nosso planeta, da formação das primeiras formas de vida, é bem provável, e aí eu digo bem provável porque a gente até hoje não tem todas as evidências de como isso aconteceu, mas é bem provável que no começo, no momento inicial da formação do nosso planeta, as primeiras formas de vida, e tipo assim, algo que talvez fosse bem parecido, que se aproximasse daquilo que hoje a gente chama de célula, talvez essas primeiras formas de vida aí bem simples devam de fato ter surgido aí, digamos assim, da matéria bruta, porque essas primeiras formas de vida podem ter surgido da agregação, da organização de algumas moléculas, de algumas substâncias que existiam no nosso planeta ali ainda naquele momento inicial da formação, de formação, tá certo, pessoal? Então, tão somente aí para essa situação, para essa condição, a formação das primeiras formas de vida do nosso planeta é que a gente pode, digamos assim, acreditar que essas primeiras formas de vida tenham surgido, possivelmente, a partir da matéria bruta. Mas de lá para cá, todo ser vivo só surge de outro ser vivo.